Olá pessoal, meu nome é Felipe e eu vou falar enquanto internacionalista, enquanto analista internacional que eu sou. Nos últimos anos, o que tem acontecido aqui na Europa é uma extrema fortificação das barreiras contra a imigração. Os imigrantes estão sendo proibidos de entrar em países, né? Em certos países. Vamos citar, por exemplo, a Inglaterra, a França e outros países que estão subindo as suas barreiras, inclusive para ex-colônias, o que piora o caso, tá? E é uma coisa que eu não entendo, porque há ex-países colonialistas, que foram colônias até sobretudo o final da Segunda Guerra Mundial, né, que foi quando veio a ONU com o princípio da autodeterminação dos povos e determinou o fim da colonização o mais rápido possível, né, que foi isso que aconteceu. Então, os países que foram colonialistas até esse tempo, eles não têm motivos para colocar barreiras contra imigrantes de suas próprias ex-colônias. Por quê? Porque a sua riqueza e o seu desenvolvimento foi construído sobre a exploração de ex-colônias, daquelas colônias da África, do Oriente Médio, no caso da França, né, e da Inglaterra, e de outros lugares do mundo. Então por que eu vou barrar o imigrante de um país que foi ex-colônia minha? E no caso de Portugal, o Brasil e os outros 7 ou 8 países que foram colonizados pelos portugueses. Por quê? Nós, imigrantes, eu falo enquanto imigrante também, né? Estou aqui em Portugal, só estamos reivindicando o que é nosso, porque se não fosse a sua exploração contra nós, a situação seria o contrário. Nós seríamos os ricos e vocês seriam os pobres. Já pararam para pensar sobre isso? Mas tá, no caso de Portugal, o que eu vejo também é que há uma flexibilização por parte do governo. Afinal, a lei de imigração, em seu artigo 88 e 89, permite estrangeiros chegarem aqui em Portugal, conseguir um emprego e, consequentemente, conseguir um visto, né? Conseguir um direito a trabalhar, uma residência. Tá? Mas a questão é que o racismo e a discriminação ela já se encrustou dentro da sociedade. Então, enquanto o governo está se flexibilizando, a sociedade portuguesa continua, não todos, claro, eu estou generalizando, racista. Racistas se acham. Eu não posso nem falar do Portugal todo, eu tô falando de Lisboa, que é onde eu experiencio isso. Então, além de eu ter um olhar clínico, um olhar de um especialista, eu sinto a coisa na pele, eu tenho conhecimento empírico, porque eu sinto. Tá? Então, o que se vê é que a população, sobretudo aqui de Lisboa e arredores, continuam com aquele alto ego, só que se parar de onde vem esse ego? Porque a riqueza de Portugal foi construída em cima das colônias. Ou tenho eu que lembrar que quando o rei Dom João teve que voltar para Portugal devido à Revolução do Porto, lá em 1821, ele esvaziou os cofres brasileiros. E o Brasil ainda teve que pagar uma dívida altíssima pela independência. Então é um absurdo quererem barrar imigrantes no mundo. A Inglaterra querer barrar os países de suas ex-colônias, porque toda essa bagunça feita no mundo, inclusive os problemas do Oriente Médio e os diversos conflitos civis, as guerras civis que existem na África hoje, foram feitas por impérios. Tá? Olhem para o mapa da África e vejam que interessante. Vejam o mapa da América do Sul. Pega o mapa da América do Sul, ou da política América Latina, né? E olha o mapa da África. Percebe que o mapa da África foi dividido como se fosse uma pizza. Entendeu? Fizeram uma convenção, né? A Conferência de Berlim de 1884. Fizeram uma convenção para humanos fazendo uma convenção para dividir o território de outros humanos sobre a partilha da África. Sério, aonde está o sentido nisso? Aonde está o sentido nisso? É a mesma coisa de eu chamar uns vizinhos meus aqui e vamos fazer aqui uma reunião para dividir a casa do outro vizinho. Lá tem pessoas morando, como é que eu tenho direito de... Então a colonização, ela é algo, tá?
É algo que não me entra, tá? Eu entendo, é o nosso nível de desenvolvimento daquela época. Mas a colonização é algo que não me entra. E sobretudo, os efeitos que ela causa hoje, os países europeus. O Japão já foi imperialista também, e vejam que por acaso também é um país rico, né? Que coincidência, os países que foram impérios coloniais no passado são ricos hoje porque tiraram a riqueza de outros. O mínimo que vocês podem fazer, tá? Porque não foram as gerações de agora que fizeram, né? Foram as gerações passadas. Então quem nasceu depois disso não tem nada a ver com o assunto, não tem nada que ver com o assunto, tá? Mas deve reconhecer o passado. A exemplo do povo alemão. Eu não sei se a Alemanha já pagou a dívida que tem com os judeus ou alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Desde a Segunda Guerra vem pagando a dívida. O povo alemão se recusa a falar do Holocausto. Eles se emocionam. Eles sabem da dívida histórica que tem com esse povo, com o povo judeu. Só que eu não sinto isso no inglês, no francês, no português, no espanhol. Vocês têm uma dívida conosco. Vocês nos roubaram. Simples. Porque se a nossa riqueza, se a riqueza do Brasil tivesse ficado no Brasil, os diamantes de Minas Gerais, o café, tá? A situação seria contrária hoje. O Brasil seria um país desenvolvido, não? As colônias espanholas seriam desenvolvidas, não? Os países da África seriam um pouco mais desenvolvidos, não? Se vocês tivessem deixado o Oriente Médio em paz, há 100 anos atrás, porque quando os judeus, né, 120, 130 anos atrás, quando os judeus começaram a se juntar, a comprar terras lá naquele local, tá? E para formar o Estado de Israel. Se vocês tivessem deixado eles em paz, as coisas seriam diferentes. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, o que foi que houve? Desse território, a Palestina vai ficar com a Inglaterra, a Síria, o Líbano vai ficar com a França, né? A Cisjordânia e etc. E dividiram entre europeus aí em uma colonização disfarçada. Entendeu? Porque era um território de custódia, era que eles tinham que tomar conta, eles tinham que cuidar daquele território. E continuou essa exploração, continuou tratados absurdos. A Inglaterra estava negociando com os árabes e com os judeus ao mesmo tempo, prometendo Deus e o mundo. E olha a bagunça, e por acaso também é um mapa que é dividido igual uma pizza. E o que isso quer dizer? Quer dizer que povos rivais, etnias que não chegaram a uma paz entre si, ainda foram obrigadas a viver no mesmo território. Pensa se você bota você e o seu ex-namorado no mesmo território, o que é que acontece? Foi dividido igual uma pizza. Pessoas que mataram seus pais, pessoas que mataram seus irmãos, que estupraram, que bem a selvageria humana e fizeram isso contra outros, são obrigados a ficar no mesmo território. Veja o que está hoje. Então, países colonialistas, vocês se responsabilizem pelo o mundo, a estrutura, a conjuntura pela qual vivemos hoje, de imigração, de doenças, e ainda trancam as portas e deixam imigrantes morrer à míngua. Vocês têm uma responsabilidade histórica conosco. Assumam, tá? A melhor forma de pagamento? Dinheiro. Porque dinheiro é o sangue do mundo, tá? Dinheiro é o que move o mundo. Sem dinheiro ninguém faz nada. Eu ainda colocaria melhor, invistam em ONGs nesses países que vocês mazelaram durante todo esse período. ONGs em educação, em saúde e segurança. Invistam nesses países, é a única maneira. Só depois, agora eu tô falando de mim, só depois que os seus países tiverem feito isso, vocês vão ter legitimidade para me criticar por estar imigrando para o país de vocês. Porque por enquanto vão ser rebatidos na mesma e sempre. Vocês têm uma dívida histórica conosco. Tchau.